Homens e mulheres são diferentes. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes fisicamente, no formato dos nossos corpos. Então, a mulher, geralmente, ela tem um corpo mais delicado, um corpo menor. A gente tem a nossa cintura, a gente tem mais gordura no bumbum, a gente tem seios. Os homens, eles não têm esse corpo. Geralmente, os homens têm um corpo mais triângulo, eles são maiores aqui. Geralmente, eles são mais altos, às vezes sim, às vezes não. Então, no nosso exterior, visivelmente, na nossa aparência, nós já conseguimos ver que nós somos diferentes. A gente também é diferente em questões de hormônios, né? Nós mulheres temos muito mais estrogênio, os homens têm muito mais testosterona. Então, nós somos sim diferentes e isso não precisa ser uma coisa ruim. Tudo bem o seu marido ser diferente. Tudo bem o seu marido falar alguma coisa numa mesa, numa roda de amigos, de família, que você não falaria. Tudo bem o seu marido não estar tão atento às datas comemorativas. Isso é mais da gente, é mais de nós, mulheres. Quando você entende que as diferenças ela vêm de masculino e feminino, a sua percepção muda, você consegue aceitar essas diferenças com mais leveza. Você não fica brigando à toa por elas. Outra questão, os homens eles são muito mais racionais, nós mulheres somos muito mais emocionais. Isso não tem como você negar, ainda que você seja uma mulher um pouco menos emocional, você é mais emocional do que os homens. A gente tende a nos emocionar mesmo mais assistindo um filme, a gente tende a nos emocionar assistindo, sei lá, um documentário, alguma coisa que mexa com o nosso coração. Nós choramos muito mais que eles. Os homens, eles são mais racionais, eles são mais da lógica, eles são mais de analisar, né, o risco, a situação, enfim. Isso não quer dizer que nós somos fracas e que os homens são fortes, né? Isso só quer dizer que a gente é diferente e não tem problema nenhum em ser diferente. O seu marido, ele é diferente de você. Nós somos mulheres, nós somos mais da delicadeza, os homens são mais a força, né? Nós prestamos mais atenção nos detalhes, os homens eles são mais de praticidade. Então, essas diferenças elas existem, elas sempre vão existir. Enquanto a gente tentar nadar contra a maré, enquanto você tentar tirar as diferenças do seu marido e fazer com que ele seja um elfo doméstico, vai ser complicado. Vai ser complicado. Porque o seu marido ele não vai te agradar em tudo. O seu marido não tem a obrigação de te agradar em tudo, entende? As diferenças não são ruins, gente. Eles têm, basicamente, o seu marido tem aquilo que você precisa. E você tem aquilo que o seu marido precisa. O seu marido tem a força que você precisa e que você não tem. O seu marido tem a proteção que você. A capacidade de proteção que você precisa e que você não tem. Nós temos a capacidade de cuidar, de gerar, que o homem não tem. Tudo bem, Bia, isso é diferente do dia a dia. Eu não estou aborrecida com essas coisas, eu estou aborrecida com o dia a dia, eu estou aborrecida dele fazer as coisas que eu não gosto, vamos supor. Mas quando você entende que as diferenças ela vem disso que é algo maior, você consegue lidar com essas coisas do dia a dia, com essas coisas que são pequenas e que realmente são pequenas. O problema, gente, é que a modernidade de hoje, ela levanta uma bandeira que nós deveríamos ser todo mundo iguais, né? E aqui é claro que eu não digo sobre direitos, né? Essas coisas, não. Eu digo sobre outras coisas que são coisas menores, que são coisas mais bobas e que realmente não é necessário que exista uma mudança. A sociedade, a nossa sociedade moderna, né? Ela ensina a gente que a gente deve acabar com as diferenças, que a gente deve minimizar, que a gente deve desprezar, que as diferenças não são coisas boas, né? Pelo contrário, que elas são coisas ruins, que elas são um problema, entende? É isso que acontece. Só que não adianta. A gente não vai ser igual. Você não vai ser igual ao seu marido não vai ser igual a você. O seu marido não vai falar o que você quer, não vai fazer o que você quer. Vocês são pessoas diferentes, vocês são feminino, masculino, vai ser diferente. Tentar fazer o seu marido ser como você ou vice-versa tem um custo, em primeiro lugar, no seu casamento. Porque boa parte dos casamentos, boa parte da dor, dos problemas, dos calos, né? Da irritabilidade nos casamentos é porque a gente não entende sobre as diferenças entre masculino e feminino. Boa parte da dor no seu casamento
Boa parte das brigas do seu casamento é porque você não entende as diferenças entre você e o seu marido. Você negligencia isso, você pensa que isso é bobeira, você pensa que ele tem que mudar para te agradar. Essa é a origem do problema no seu casamento. A gente quer que o marido ele pense como a gente pensa, a gente quer que o marido se comporte como a gente se comporta. Qualquer coisinha que eles façam que a gente acha que não é o certo, a gente já desaprova. A gente já vai cair lá no ouvido deles, porque você fez isso errado, não sei o quê, não sei o quê. E aí, o que acontece? Ele te vê como uma mulher chata. Ele te vê como a mãe dele, que precisa sempre consertar o cara, que precisa sempre educar o cara, falar o que ele deve, o que ele não deve fazer, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Esse não é o seu papel. O seu papel é papel de mulher. Eu sempre falo isso aqui com vocês. Larga de ficar querendo dizer para o homem que isso que ele fez está errado, que aquilo que ele fez está errado, que ele deveria fazer assim. Não é o seu papel. O seu papel é ser descanso, o seu papel é ser leveza, o seu papel é dar amor para ele. Não é consertar ele. Não é educar ele como se ele fosse uma criança. O seu marido é um homem. Ele sabe o que ele tem que fazer. E se ele não fizer a coisa certa, ele vai sofrer as consequências como qualquer pessoa no mundo sofre quando faz alguma coisa errada. A gente acaba fazendo papéis que não são nossos. A gente faz papel de mãe, a gente faz papel de homem, porque quando a gente tem essas diferenças a gente não aceita, a gente quer passar por cima, a gente quer fazer no lugar dele, a gente quer consertar. A gente faz papel de tudo. De trouxa, de mãe, de homem. A gente só não faz o papel que a gente deveria fazer, que é o papel de mulher, que é o papel de esposa. E é por isso, quer dizer, pode ser por isso que o seu casamento está do jeito que está. Pode ser por isso que vocês não conseguem se entender, que vocês só brigam, que o seu marido fala que não te ama mais, que você acha que não te ama mais, que vocês não transam mais. Porque toda vez que eles fazem alguma coisa, falam alguma coisa, a gente julga, a gente condena, a gente fala no ouvido, a gente briga, a gente grita. O cara fica de saco cheio, gente. Eu sei que às vezes ele não facilita. Eu sei que às vezes a gente fica muito irritada. Eu sei que às vezes realmente é uma coisa que, assim, não seria legal ele fazer, ele falar, enfim. Mas entende que não é o seu papel consertar ele. Entende que não é o seu papel educar e dizer o que ele deve ou não fazer. Quando você sai do seu papel, ele fica vazio. Alguém vai querer ocupar aquele lugar vazio que você ficava. Aí a gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente fala que ele tá errado, a gente fala que ele não deveria fazer isso, que ele não deveria falar aquilo. E quando a gente tem esse comportamento, o marido ele se afasta. Não tem como, ele se afasta. Se você fosse ele, você também se afastaria. Eu não tô aqui passando a mão na cabeça de homem, falando que seu marido tá certo e você tá errada. Não, eu estou dizendo aqui que a gente consegue restaurar o nosso casamento, melhorar a nossa relação com o marido, mudando os nossos comportamentos, com estratégias que a gente consegue aplicar, entende? E eu tô aqui para te mostrar onde você tá errando, o que você pode fazer de melhor. Eu não tô aqui para falar sobre ele, tô aqui para falar sobre você. A gente não tem controle sobre ele. Se você fosse o seu marido, imagina aí. Se você imagina que você e a sua amiga, você e a sua melhor amiga, tudo que você fizesse, tudo que você falasse, tudo aquilo que você pensasse, ela desaprova. Ela fala que você está errada, ela fala que você não deveria fazer isso, que você deveria fazer de tal forma. Ela fala que você é um otário, que você é um babaca, que você só faz merda. O que você vai fazer? Você vai ficar perto dessa amiga? Ou você vai se afastar dela? É a mesma coisa no seu casamento. Se o seu marido agir assim com você, você vai querer se afastar dele. Ele faz a mesma coisa. É um comportamento que todos nós, mulheres e homens, a gente vai ter. A gente vai ter. E pior, às vezes, a gente faz uma cena de como o marido ele realmente fosse o nosso filho. A gente corrige realmente como se a gente estivesse corrigindo um filho. O seu marido ele percebe isso. O seu marido ele percebe isso. Então, gente, lindas do meu coração, as diferenças, elas não são defeitos. O seu marido ser diferente de você e essas coisas te irritarem, porque eu sei que irrita, essas coisas não são defeitos. Essa coisa faz parte da pessoa que ele é. São as diferenças. Diferenças entre dois seres humanos que tiveram experiências de vida diferentes, que vieram de famílias diferentes, que tiveram uma formação da moral diferente. E diferença entre feminino e masculino. Você é uma mulher, você é diferente de um homem, que é o seu marido. Vocês vão pensar diferente. O corpo de vocês é diferente. Por dentro, por fora. Por que vocês pensariam igual? Por que vocês teriam a mesma opinião? Por que vocês fariam as mesmas coisas? Não.
As diferenças existem porque nós existimos. Se todo mundo fosse igual, todo mundo era um só. É meio doido, né? Então as diferenças, elas não são defeitos. O seu marido pensar diferente de você não faz dele um cara sem noção, não faz dele um cara sem coração, não faz dele um mau caráter. Como eu falei, o seu marido tem todos os aprendizados, né, que ele teve durante a vida, a infância, e você também. E esses aprendizados, é claro que eles foram diferentes. Tudo bem? E claro, gente, entender e aceitar essas diferenças entre você e seu marido, isso não acontece do dia para a noite. Na verdade, ela exige prática, né? Ela exige uma prática. E o primeiro passo que você precisa dar para conseguir, para aprender a lidar com as diferenças entre você e seu marido no seu casamento, é ter a consciência que elas existem. É por isso que eu abri aqui essa live para você, para falar, olha, as diferenças entre você e seu marido, elas existem e você não precisa brigar por elas. Você pode aceitar, você pode observar, você pode aprender, você pode relevar. Você não precisa comprar essa briga, porque vocês são diferentes. Eu já expliquei isso na live inteira, eu não preciso repetir. É parar de exigir perfeição dele, como se ele fosse um boneco, como se ele fosse, sei lá, uma pessoa que conseguisse ser perfeita, né? É parar de exigir que ele te agrade em tudo que ele vai falar, em tudo que ele vai fazer, em tudo que ele vai até pensar. Porque se for diferente daquilo que você pensa, você já desaprova. Você já julga, você já briga, você já quer corrigir. E isso te torna uma mulher chata. Infelizmente, gente. Isso faz da gente uma mulher chata. A gente fica com uma imagem na cabeça do marido de que nós somos uma mulher chata. Isso faz o seu marido preferir fazer qualquer outra coisa que não seja ficar perto de você, para ele não precisar te ouvir reclamar mais um dia e cobrar que ele seja diferente mais um dia.